Continuando nessa segunda parte do vídeo, outra coisa que é importante lembrarmos aqui é o seguinte: qual é o step, qual é o passo desse meu job que inicia o job propriamente dito? Porque eu posso ter aqui 10 passos, mas na verdade eu quero que comece pelo passo 5. E depois vá para outro passo que daí eu posso trabalhar aqui dentro do meu nas abas avançadas, né? Por exemplo, eu vou criar aqui um passo qualquer, verifica status. Então eu vou colocar aqui que ele é um select @version. O interessante é que é o seguinte, ó, aqui dentro das propriedades de ação eu posso controlar para que passo que eu quero que aquele job vá. Então eu posso vir aqui, por exemplo, dizendo que se você verificou aqui que o SQL Server está online, então para que passo você vai? Você vai para o passo que executa o backup. Não, deu falha. Finaliza o job reportando sucesso, porque esse job vai executar novamente daqui a 1 minuto. Então você consegue controlar esse status. E aí aqui é o seguinte, ó, se você for aqui em qual passo que inicia, você também consegue verificar o status dele, né? Ou seja, qual é o job, quando o job executar, se eu não especificar nenhum início, nenhum step de início, por onde que ele começa? Por essa ordem aqui especificada. Uma outra parte muito importante é o agendamento. Eu posso vir aqui no agendamento novo. Aqui eu tenho 3 opções, que elas são até interessantes. Primeiro que eu posso executar esse job uma única vez. Tá? Posso deixar o tipo de agendamento como recorrente, onde eu posso controlar como que eu quero fazer esse agendamento. Onde eu posso, quando a CPU ela fica inativa, né, ou seja, não tem atividade no meu servidor, eu posso iniciar esse job. Ou quando o SQL Server Agent starta, ou seja, você desligou a máquina, você quer sempre executar um job que, por exemplo, faça um backup de um banco quando você inicializou o serviço do SQL Server. Então, e aí, propriamente dito, quando você inicia o serviço do SQL Server, ele inicia o do Agent também. Caso, é claro, você esteja ligando a sua máquina. Né? Se eu simplesmente for lá parar o meu serviço, não necessariamente o agent também vai parar e voltar. No nosso caso aqui, vamos botar recorrente, porque estou agendando um job de backup e eu quero que isso seja executado com frequência. Aqui eu tenho o tipo de frequência, que é muito importante. Se é diariamente, semanalmente ou mensalmente. E aqui você consegue controlar muito bem como que executa. Então, por exemplo, eu quero que ele execute semanalmente. Porque esse é um backup full de um banco grande, eu quero que ele execute apenas no domingo. E aqui eu posso colocar se ele acontece apenas naquele horário específico ou se eu quero que ele aconteça de tempos em tempos. E aí aqui você pode controlar também essa verificação. Ou seja, eu quero que ele execute a cada 1 hora, minuto ou segundo. E qual é o intervalo de tempo onde ele é executado. Ou seja, você quer que um job de backup só inicie nas horas de serviço, né? Então você pode colocar aqui para ele iniciar fora do horário de serviço. Então você pode colocar ele para iniciar às 22 ou às 10 horas, né? Aqui você pode controlar como você achar melhor. Então aqui você fica bem à vontade para controlar. E aqui também você pode criar agendamentos e não deixá-los online, por exemplo. Aí cabe de você decidir o que você acha melhor para o seu negócio. Então vou colocar aqui agendamento semanal. Por que eu posso colocar o nome aqui? Porque eu posso ter mais de um agendamento. Né? Eu posso ter um agendamento aqui que faz alguma coisa, eu posso ter outro aqui que faça outra determinada ação, então agendamento diário, e eu posso deixar ele habilitado, por exemplo, ele executa diariamente aí a cada 4 horas. E eu posso deixar os dois agendados e posso deixar eles executando, né? Aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar com alertas, isso é o assunto da próxima aula. Vamos passar para notificações, essa é uma parte muito, muito importante. Segundo, primeiro, aqui o e-mail. Lembra que nós criamos na aula anterior os agentes, os operadores? Eles estão aqui, ó. Então, imagina que eu quero mandar um aviso para o Backup Operator, né? Esse é eu estou configurando aqui os backups, o DBA Junior, ele vai acompanhar isso aqui. Quando que o DBA Junior deve ser avisado, né? Do que o job executou ou não? Se o job ele for executado com sucesso, se ele falhar ou se completar, independente do que aconteceu. Então,
Aí depende também muito da sua regra de negócio. No meu caso, eu vou colocar aqui quando o job completar. Outro detalhe que é muito importante. Escrever a ação no Windows Application Event Log. Tá? Nesse caso aqui, eu sempre vou deixar como quando o job falha. Ou seja, não quero ficar poluindo o log de eventos do Windows com mensagem de sucesso ou com mensagem de falha, por exemplo. Então, quando falhar, eu quero que ele escreva a falha. E aqui, assim, eu nunca vi, pessoalmente, assim, já administrei muitos ambientes, nunca vi isso configurado, mas você também tem uma opção de automaticamente deletar o job, caso ele falhe, caso ele suceda ou caso ele complete. Eu nunca vi, tá? Mas você também pode fazer isso caso você deseje. E aqui os targets, pessoal. Esse não é o escopo, mas basicamente aqui é o seguinte, você pode configurar um SQL Server Agent Master, fazer o deploy dos jobs todos no master e fazer com que os filhos, né, por exemplo, você tem uma aí 100 instâncias de SQL, você pode ter, dentre essas 100 instâncias, uma master, onde todos os jobs fiquem nela, e depois você pode ter das outras 99 instâncias, você pode puxar os jobs que já foram executados, né, os jobs que você já implementou daquele local central. Então você pode, por exemplo, aqui fazer o target desse job para múltiplos locais. E aí você pode escolher aqui quais são os servidores que você quer escolher. Aqui, caso você queira saber o que o SQL Server vai fazer, uma opção muito legal é clicar aqui em Script. Ó. O que ele faz? Ele cria tudo em TSQL. Então, ó, tá aqui tudo que ele fez, ó, agendamento diário, agendamento semanal, tá aqui o que ele vai fazer, ó, tá tudo aqui, tá? Eu vou simplesmente clicar em OK. Legal. Agora eu vou fazer o quê? Vou simplesmente executar esse job. Clicar para iniciar. Aqui, quando você inicia manualmente, pessoal, você pode vir aqui. Eu quero começar pelo status 2. Não, quero começar pelo status 1. Start. E ele vai aparecer o status aqui. Ó, você pode ver que no nosso arquivo ele já iniciou escrever. Você pode monitorar. O nosso backup terminou com sucesso. Outro passo muito importante é a gente verificar o que aconteceu no job, né? Às vezes você precisa fazer um troubleshooting, alguma coisa do tipo. Então você pode clicar com o botão direito em cima daquele job e olhar o histórico. E aqui você tem tudo o que aconteceu de histórico naquele job. Ó. Então, ó, todas as mensagens elas estão aqui. 10%, 20, 10, 15, 20, 30 até chegar no 100. Se você vir aqui no segundo passo também, ele também está aqui que ele executou, mas ele não incluiu o histórico porque a gente não clicou para concluir o histórico. Por final, eu queria deixar um ponto de atenção para vocês que é muito interessante da gente fazer isso. Ó, se vocês notarem, eu não recebi nenhum e-mail novo falando sobre o status daquele job. E se a gente voltar aqui no nosso job, vocês viram que a gente configurou aqui. E aí eu poderia olhar, bom, mas pode estar acontecendo algum problema, né? Então vamos olhar num banco no MSDB se realmente esse job não foi, se esse job foi enviado ou não. Então vamos lá, vamos fazer um select aqui na tabela em todos os itens. Olha, só tem um único e-mail aqui, que é um e-mail de teste, não tem o e-mail do nosso backup. O que aconteceu? Quando você tem o database e-mail configurado, não adianta apenas você configurar os operators e atribuí-los aqui no job. Você precisa dizer pro agent que você tem o database e-mail habilitado. Então você precisa vir aqui no SQL Server Agent, ir em propriedades, ir aqui em sistema de alertas e habilitar o profile do database e-mail. Aqui é outro passo muito importante. Apenas fazer esse processo que eu fiz não irá garantir que o seu e-mail, que o seu operator irá funcionar. Por quê? Apesar do agente não falar isso aqui explicitamente, você precisa restartar o serviço do agent. Então a gente vem aqui, vamos aqui em pesquisar, configuration, o manager do SQL Server 2016, vamos apenas restartar o serviço do SQL Server Agent. Ele iniciou. O que a gente vai fazer agora? Vamos iniciar esse job novamente. Vamos iniciar o job, deixa aqui ele executando, e aí vamos ver o que irá acontecer aí dentro de alguns segundinhos.
Nosso job terminou com sucesso. Vamos fazer o mesmo, a consulta aqui no nosso banco de dados. Está aqui agora a mensagem do backup. Está aqui, ó. Ele diz que foi executado com sucesso. Ele ainda não enviou, mas vamos pegar o status aqui, ó. Vamos continuar monitorando. Enviou. Em alguns minutos eu vou receber o aviso aqui que eu tenho um novo e-mail, senão a gente olha na nossa caixa de entrada. Aqui, ó, o job rodou com sucesso em tanto tempo. Legal, né? E assim termina a terceira videoaula do 9º módulo do treinamento SQL Server para não DBAs do Learning 365. Obrigado e até a próxima, pessoal!